da acessibilidade, sempre trabalhei com a questão da inclusão, seja social, seja digital. Eu sempre gostei e é isso que me move, sabe? Assim, no mestrado, quando eu defendi, eu falei o seguinte: para muitas pessoas, isso aqui é uma forma de subir na carreira, de conseguir um salário melhor. Mas eu falei, isso aqui para mim é um sonho que eu estou realizando, não é algo que eu estou fazendo para, sabe, só meramente por mim, é para contribuir, né? Assim, eu sempre penso em tudo que eu faço, eu gosto de, pela minha profissão, de que, uma certa forma, impacte outras pessoas positivamente, né? Tipo, eu sempre gostei disso. O meu livro também foi para isso, né? O que aqui já em São Paulo, quando durante a pandemia deu umas paradas na pesquisa, e aí eu meio que saí do automático e voltei um pouco assim e comecei a ver alguns vídeos de história. Eu sempre gostei muito de história, inclusive a primeira faculdade que eu tentei foi de história, não passei, mas eu tentei, foi de história, eu sempre gostei muito. E aí comecei a ver alguns vídeos, tem dois canais que assim, foram bem, que me motivaram, foi o Buenas Ideias, não sei se vocês já viram o canal Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, e uma série que tem no YouTube da Fundação Demócrito Rocha, chamada Os Cearenses, que conta bem a história do Ceará, do Eduardo Bueno, a história do Brasil em geral, do Demócrito Rocha, a história do Ceará especificamente. E vendo a história do Ceará, tipo, eu comecei a voltar no tempo, sabe? Vendo aquela história, as histórias sendo contadas, e eu comecei a pensar, poxa, e eu? De onde é que eu venho? Né? De onde é que vem a minha família? Bem, eu sei que minha família é do interior do Quixadá, mas qual é a minha ancestralidade? Né? E aí, a partir dessa curiosidade, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Da do doutorado, das aulas e tudo, comecei a pesquisar muito sobre isso. Foi uma pesquisa assim, intensa, eu não saía nem fim de semana, e não é porque eu me sentia obrigado a fazer, era simplesmente porque me dava prazer fazer, era incrível, eu simplesmente assim, botava minha cervejinha do lado, abria o computador e ia pesquisando e vendo vídeo assim por horas, sabe? E aí, isso tudo buscando a história da minha família, né? Cheguei a fazer até teste de DNA para saber minha ancestralidade e tudo, mas buscando a história da minha família, era do interior do Quixadá, eu descobri a história do Quixadá. E aliado à história do Quixadá, eu descobri a história do povo do Quixadá, de quem fundou, né? De qual era. E aí, beleza. Eu sei que eu tenho uma ancestralidade notória, a minha ancestralidade branca, mas qual é a minha ancestralidade indígena ou negro, né? Que eu tiver. Eu queria descobrir essas. Beleza, eu fiz até entrevistas, né? Nessa pesquisa, eu entrevistei as minhas tias velhas e tudo, e uma delas me falou que a bisavó dela era indígena, só não sabia de se era por parte de pai ou de mãe, sabia que tinha. Aí eu, poxa, mas quais eram os indígenas que viviam no Quixadá na época? Aí eu fui fazer um trabalho bem de pesquisa mesmo, né? Da data e do que estava acontecendo no Quixadá naquela época, quais eram as etnias que viviam ali. E aí, eu, buscando, né, pesquisando sobre isso, eu encontrei a história do Genipapo Canindé, que era um povo indígena, um dos povos indígenas que vivia naquela região, né? E aí eu fiz meio que um cruzamento, né? Tipo, a minha avó falou que o meu bisavô veio de Baturité para Quixadá. E aí eu pesquisando, assim, eu vi que o povo Genipapo Canindé daquela região migraram para Baturité, de fato, e depois voltaram para o Quixadá novamente. E eu achei que muito interessante a história e principalmente a luta que esse povo passou, né, teve que enfrentar para sobreviver mesmo, simplesmente para sobreviver. E aí uma história puxa a outra. E aí eu vi que a história deles teve um grande massacre, né, que o pessoal chama de Guerra dos Bárbaros. E aí comecei a ver que, tipo, eles estavam no lugar, de repente eram movidos para outro lugar, simplesmente porque os donatários ligaram, essa terra é minha, vamos jogar vocês ali em um aldeamento, e eles iam perdendo, né, nessa grande peregrinação, além de perder terra, perderam a cultura,
perderam sua identidade. Então, hoje, muitos cearenses têm a sua ancestralidade indígena e nem sabem. A gente se olha no espelho, a gente não se enxerga indígena porque nunca contaram essa história para a gente, né? E essa história, e foi isso que eu pensei assim, gente, eu tenho que, de alguma forma, registrar isso, eu tenho que falar isso de alguma forma, as pessoas precisam saber disso. E aí eu vou escrever um livro. Aí eu, meu Deus, mas como é que eu vou escrever? Porque eu só escrevo artigo científico, sei lá, e aí eu lembrei, não, mas gente, eu escrevia, 1000 anos atrás, escrevia, vou tentar. Eu comecei a falar com meus amigos, eles brincavam comigo, assim, brincavam, mas não, em nenhum momento ninguém me desmotivou. Sério? Vai lá, então tá certo. E aí eu comecei a escrever, né, o meu livro. O livro, ele conta a história do povo de Genipapo Canindé, entrelaçado com toda a história do Ceará em si, com a história de alguns municípios, porque a história ela se passa, assim como ela faz esse caminho da peregrinação do Genipapo Canindé, do Quixadá para Baturité, para Maranguape, Fortaleza, né? E é uma história que se passa, que conta também um pouco da história do Brasil, porque ela vai numa linha de tempo desde o Brasil colonial, da invasão, Brasil colonial, até o Brasil imperial, que é quando de fato houve toda a dispersão dos povos indígenas, e aí eles foram trabalhar nas casas como agregados, enfim, sem direito à terra, sem nada. E aí a história se passa com vários personagens, né? Inicia com 2 personagens, que seria ali os personagens iniciais, né? Que deram origem ao que foi que a história começa através deles, que é o Atapuia e o Apoena, que é um casal de indígenas da tribo do Genipapo Canindé. A história começa com ele na guerra, e de repente a guerra acaba, e eles são levados para um aldeamento. A partir daí começa toda a história, né? Aí eles têm uma filha depois, mais para frente, mas existem várias aventuras. Então, assim, no livro ele tem um pouco de aventura, da Tapuia, da Apoena. O livro conta um pouco da cultura, né? Uma outra coisa que eu percebi nas minhas pesquisas, o quanto da nossa cultura, principalmente cearense, tem da influência indígena, e a gente também não percebe. A cultura indígena ela foi muito entrelaçada com a cultura do cristianismo. E aí surgiu a fé mística do sertão nordestino, né? Fé mística, aquela fé que tem a rezadeira, que tem a pisa de peão roxo, que tem a da fogueira, né? Alguém aqui, não sei se vocês já te passaram por ser madrinha de fogueira ou afilhado de fogueira, tinha muito isso. Tinha vários afilhados de fogueira que aconteceu quando era criança, mas tinha isso aí muito da cultura. Eu vou ler para vocês um trecho do livro que fala um pouco dessa questão da madrinha de fogueira, né? Eu vou ler, que é um dos que eu mandei até para a Lise. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nesse trecho, a Bidzamu, que é que é a pajé do povo de Canindé, ela chama a Tapuia para ser a madrinha de fogueira da Tapuia. Aí a Tapuia fala para ela, mas como é que você me madrinha? Eu já me batizei, o padre já me batizou. Aí ela fala, não, ela explica que é um outro batismo, aí ela fala para a Tapuia, o fogo santo é presente de Tupã, a quem o homem branco chama de Deus. Ele é uma arma forjada do sopro de Tupã, para que os tapuias pudessem sobreviver no mato, lutando contra a fome, a seca, o frio e as feras da caatinga. É esse fogo que une os tapuias e faz nosso povo viver em paz entre os seus. É ele que une Bidzamu e Tapuia e te faz minha filhada, forjada no fogo de Deus. Aí, esse trecho, ela fala para Tapuia. Então, o livro traz um disso também, né? De como essas culturas foram se entrelaçando e criando o que a gente tem hoje do nosso catolicismo sertanejo, né? E eu queria também falar sobre isso, que as pessoas tivessem consciência da sua indígena e começassem a olhar mais para isso, entendeu? Ao indígena, mas não como um índio, mas como um parente de fato, né? E ai, gente, peraí, fico até emocionado, eu fico assim, gente. E aí é isso, o livro começou eu querendo falar sobre mim, a história da minha família, sobre tudo, mas
e acabou tomando esse rumo, né? Mas quando eu falo desse povo, indiretamente, eu também falo de mim, eu falo de nós, não falo só mais de mim, eu falo de todo cearense, né? E alguns amigos, quando eu comecei a escrever, achavam muito que o livro era sobre mim, sei lá, para mim, sobre mim, e não é isso, né? Para mim, o livro ele é uma contribuição para a sociedade, é uma contribuição principalmente para o nosso povo cearense, para a gente, para que a gente saiba um pouco mais da nossa história, para que a gente valorize mais a nossa cultura, a cultura indígena, entrelaçada com a cultura do homem branco, porque, na verdade, nós somos uma grande mistura. E é isso, aí o livro passa, né? Tem várias como é que eu posso dizer, gerações. Tem a geração da Tapuia, tem a geração da filha dela, a Maria Luísa, que aparece depois. E aí também ele descreve um pouco das regiões, né? Fala um pouco sobre como era o clima. Um pouco assim, também de ação que eu tive, não sei se um pouco Zé de Alencar e um pouco Raquel de Queiroz. Eu achava lindo, eu acho lindo como a Raquel de Queiroz descreve os cenários. Eu acho lindo como ela descreve as emoções. Então, eu busquei ter um pouco disso, descrever um pouco as emoções dos personagens, não só a fala deles, mas o que eles estão sentindo e o que está à sua volta, sabe? Como é que está a sua volta. E até tem um trecho aqui que eu acho lindo também, que eu gosto bastante, que é o trecho bem do início. Deixa eu só ler esse trechinho para vocês. Rapidinho. É um trecho que ele descreve a. Tem uma coisa no livro, eu pesquisei, eu procurei usar algumas palavras do tupi e da língua cariri. E tem as traduções, porque não faz sentido. Tipo, para mim, eu queria que as pessoas se sentissem na história com a língua deles. Tipo, então tem um pouco disso também. Aí eu vou ler aqui, ó. Ao ouvir a declaração nesse trecho, a Tapuia finalmente, né, dá uma linha para o Apoena e eles ficam juntos, né? Ao ouvir a declaração de Apoena, o coração de Tapuia bate forte, seus olhos brilham e chegam a lacrimejar de tanta emoção. Ela sente como se borboletas voassem em seu ventre. Sem palavras, ela se joga no braço de seu amado com grande força. O sol vai se pondo enquanto Tapu e Apoena se amam sobre uma grande pedra no topo da serra. De lá, eles veem no horizonte um belíssimo curral de pedras gigantes, esculpidas pela natureza há milhões de anos, resistindo às intempéries da própria natureza e do mundo. Entre os belíssimos monóculos está a Pedra da Arara. Mais tarde viria a se chamar Pedra da Galinha Choca, podendo ser vista a léguas de distância, dada a sua exuberância. Esse lindo curral de pedras está erguido sobre uma terra onde vivem aldeados e fazendeiros, sujeita à sequidão e à fartura, em uma terra inconstante, ora seca, ora abundante. Esse é um dos trechos, assim. Procurei também descrever esses cenários, né, e o sentimento dos personagens. Um outro ponto também, assim, que o livro tem algumas ilustrações, que aí foi outro desafio durante a escrita do... Eu escrevi o livro e eu pensei, eu queria tanto botar umas figurinhas para o povo ver, né, e tal. E aí comecei a pesquisar, fiz a cotação, aí o livro, gente, foi lançado de forma independente, então tudo foi eu, assim, mesmo, tipo, fiz a edição, fiz... Aí a ilustração, não achei, estava muito caro, não estava com dinheiro, aí eu, gente, e aí? Quando era criança eu desenhava, será que eu ainda sei? E aí me tiraram para vocês alguns desenhos. O livro tem algumas ilustrações que eu também fiz. Então, deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu ver aqui. Então, essa é a tapuia, né? Deixa eu mostrar outra aqui para vocês. É a Bizamor, maravilhosa. Eu gosto muito dessa personagem, ela é muito afrontosa. A Bizamor. Então, tem outras ilustrações que eu fui fazendo também, assim. Fiz na mão mesmo, na caneta e no lápis, depois eu só fiz escanear e joguei lá. Mas foi um trabalho assim, muito, muito árduo, mas é tão bacana quando você faz com motivação e com humor que você não sente a dor do trabalho, assim.
Você não... Depois que eu acabei o livro, foi que parece que eu senti todas as dores, gente. Depois que eu acabei tudo que estava lá, veio assim sei lá, eu fiquei como se estivesse muito cansado psicologicamente mesmo, sabe? Assim, parece que acabou aquela euforia, né, da escrita, de todo o processo, acabado isso, e eu chorei tanto, chorei tanto, mas choro de alegria, sabe, também, e porque só quem está vivendo esse processo de pesquisa, de escrita, de desenho e tudo intensamente, sabe o que se passa na cabeça da gente em relação a sentimento. Você começa a abrir os olhos, quando você está escrevendo, pesquisando sobre história, principalmente sobre cultura, isso te abre os olhos para tanta coisa que passava despercebido, né? Uma vez eu falei até para meu amigo, eu falei, cara, o conhecimento é um fardo. Que naquele momento, assim, os olhos abrem para muitas coisas, né? Eu não percebia e tal, porque realmente isso me impactava demais. E aí é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se eu falei muito, eu só estou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, aí fiquem à vontade. Vamos para ele. Vamos escolher algumas palavras aí. Parabéns! Muito bom! Então, agora eu gostaria de passar a palavra para essa plateia tão querida. Vamos falar sobre as nossas impressões, como o que o Marcos nos contou, o que efeitos, né, a fala dele trouxe, reverberou em nós. Professora, eu me ouvindo direitinho? À medida que o Marcos estava falando, eu fiquei apaixonada. A princípio, eu já havia ficado apaixonada pelo livro, quando a professora Lise havia falado, né? Vamos pesquisar. E aí, nessa parte de pesquisa e lendo, né? Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ler essa obra. Inclusive, eu falei para a professora Lise que eu queria muito o livro. E agora, mais do que nunca. E quando eu era pequena, eu comecei a estudar sobre o José de Alencar e tinha uma edição da SEMA que eu me apaixonei, que era justamente a edição lançada pela Fundação do Rocha, que é essa daqui, ó. E aí eu ganhei muito tempo depois de presente. E quando eu li o resuminho sobre o livro, eu já achei muito a ligação, né? Mas quando você falou, eu olhei assim, eu falei, gente, era isso, né, que José já estava falando em Iracema. Ele tinha essa preocupação de passar o que realmente o Brasil era. Não aquela coisa idealizada, né, aquela coisa europeia. Não, a gente tem as nossas belezas aqui, e eu quero falar delas. Então, a pergunta que eu teria para você é: teve alguma inspiração das histórias de José de Alencar e de própria Raquel de Queiroz também? Porque eu senti muito essa preocupação de mostrar o que nós temos, né? A nossa verdade, né? Eu vou, assim, quando você dá aquela introdução falando de você, faz muito sentido, mas também faz muito sentido quando você se preocupa em falar sobre o Brasil, né, a realidade do povo brasileiro e, sobretudo, o Nordeste, né? A minha pergunta é essa. Total, né? Quando eu vou até usar assim, no sentido figurado, mas na escrita do livro, sabe o que eu sentia? Que numa mão estava segurando a Raquel de Queiroz, no outro Zé de Alencar, assim. Era o que eu sentia, assim, porque eles me inspiram muito, assim, tanto o estilo de escrita deles, como a forma como eles contam as histórias. O livro Iracema, eu lido faz um tempo. E antes de escrever esse livro, eu li o 15, da Raquel de Queiroz. E aí é um capítulo no livro que fala sobre a seca. Se você permitir, eu queria ler. O livro também tem poema, tá? Eu queria ler um poema que tem no livro, que é nesse trecho que fala sobre a seca. Que aí foi da inspiração que eu tirei do 15, né? Deixa eu ver. E é o capítulo sobre a seca. A Grande Seca, o título. E aí é o seguinte, tem esse trecho aqui. O sertanejo faminto e sedento clama a São José. São José, fale para nosso Senhor que o pote d'água é vazio e a farinha acabou.
Ô, meu São José, mande chuva pro sertão. Eu já tô sozinho, tenho ninguém mais não. Valei-me, meu São José. Nem consigo mais ficar de pé. A fome é tanta que meu bucho dá um nó. A sede é muita, tenha dó. Tô indo, meu São José. Vou morar contigo e nosso Senhor. Até que, enfim, vai acabar a minha dor. Queria ficar, mas aguento mais não. Vai ser o jeito, vou deixar o sertão. Esse foi um poema que eu fiz, inspirado, né, na toda a história do 15. Tem esse capítulo que fala sobre a grande seca que o Ceará passou lá na Ceará colonial. Então, total, assim, são as minhas inspirações, Alencar e Raquel Queiroz. E tô bebendo água, eu tô nervoso, eu tô aqui, pode não parecer, mas eu tô aqui, chega a garganta seca. Mas A muitas. boca aberta, vamos lá. Rose, querida. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer estar aqui. Quando a Lise falou para mim sobre esse reconectar, né, com o Marcos, muito curiosa, né? A Lise, ela falou muito por cima, mas eu entendi que era um jovem que conseguiu materializar num livro um pouco da sua história, né? Só que eu não imaginava que seria algo assim tão que mexeria com a história de todos nós, na verdade, né? Na verdade, como você falou, é a sua história que é nossa. Então, assim, muito, muito bonito. Eu quero agradecer e parabenizar, Marcos, Obrigado. pela tua coragem, por você querer realizar e contar para a gente uma história de tanta luta, né, Lise? Que a Lise foi testemunha né, participou de alguma forma desse processo. E isso é fundamental, né? Assim, que a gente consiga resgatar, né, se reconectar, né, Lise, com as nossas histórias. É a história de tantos, né? História que envolve sofrimento, envolve alegrias e lutas. Quando você estava falando é muito interessante, quando você estava contando, né, que aí você falou Baturité, e aí foi diretamente, que mexeu diretamente com a minha história, né? Meu pai era de Baturité, a família dele, e minha mãe de Quixadá. Gente, Sim. somos parentes também, viu? Que é bem assim. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação a essa mistura maravilhosa, né, das etnias. E não tive o mesmo espírito investigativo que o seu, né, mas perguntava para os meus tios, os tios mais velhos, da minha mãe, e sei que na minha história tem, né, essa origem indígena. Meu avô era notoriamente os traços de indígena, de negro, e a família do meu pai também tinha descendência portuguesa, então era uma mistura muito grande. Mas quando você foi contando essa história, eu disse, pronto, estou aí na história do Marcos. Então, assim, você trazer a poética ao mesmo tempo, né? Quando você cita de Alencar, Raquel de Queiroz. Então, eu só tenho a agradecer. Aí eu quero ver esse livro o mais rápido possível. Que é um livro da história de todos nós, da minha história também, tá? Então, dar os parabéns e fiquei muito curiosa, viu, Marcos e Lise, para ler, né, essas histórias que você nos conta, né? É isso. Obrigado. Então, eu sei que Levi estava querendo falar, mas não sei se não vai conseguir, né? Estou mandando uma mensagem aqui. E o que mais, gente? Um comentário. Rênia. Oh, pronto, Rose. Fala, professora. Pode falar, Rose. Sim, e a importância, Marcos, também, além de resgatar a história, né, que é sua e de tantos, eu acho que colocar na pauta, né, um tema que é a dos povos originários. Eu acho que dos povos originários, a história do Nordeste,
a história das nossas origens, né? E a gente, nesse momento, eu acho que mais do que nunca, é fundamental essa discussão, em que a gente está passando por um momento muito, assim, é difícil até adjetivar, né? O momento que a gente está vivendo, mas é um momento muito difícil em relação a todo uma névoa de discriminação, de perda de direitos, inclusive dos povos indígenas, e não só. Né? Então, tem a importância do seu trabalho, passa por essas questões de ordem social, né? Sociológica, enfim. Né? É isso que eu gostaria também de enfatizar. A importância do teu livro nesse aspecto. Obrigada, Rose. Rênia? Oi, boa noite. Primeiro, agradecer por estar aqui nesse momento, né? Sou suspeita, né, para falar de você, Marcos, que é a professora Lise. Eu já conheço você através da professora Lise. Ela fala muito, muito bem de você e você, assim, é uma inspiração, realmente. É muito bacana, assim, estar aqui nesse momento e esse seu livro, ele é maravilhoso, traz esse resgate, né, das raízes. A professora falou, a gente está passando por um momento muito complicado, né? Eu sou estagiária, né? Trabalho com adolescentes e eu percebo essa desconexão total com a essência, com as raízes, né? E isso traz muitas consequências, né? Falando assim, saúde mental. E como é bacana você fazer esse resgate, né? Eu achei maravilhoso, tinha coisas que eu também não sabia. Eu estou muito curiosa para ler o livro, né? Inclusive, vou indicá-lo para para que ela é professora, né? De língua portuguesa, e ela está fazendo um mestrado nessa parte de linguística. E já vou indicar teu livro para ela, né? Porque eu acho que ela vai adorar. E é isso, viu? Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Meninos, mais alguém gostaria de falar? Bom, enquanto alguém, né, se tiver alguém para falar, eu já vou colocar aqui algumas coisas. Marcos, na hora que você estava falando, lendo o poema, me veio uma ideia na cabeça, que, assim, a gente está procurando um texto já faz tempo para transformá-lo numa peça de teatro. E que texto é esse? Que texto é esse? Né? E eu sei como você escreveu aquela peça. Vou lançar um desafio aqui para você, que seria você transformar esse texto, no momento posterior, numa versão para o teatro. E aí a gente pensar juntos em como colocar isso no projeto Reconectar, entendeu? Com os atores e as atrizes que existem aqui, incluindo a professora Rose. Os cenógrafos. Pense nessa possibilidade. Acho que seria muito interessante. Juntou, sabe? Quando você falou, eu acho que talvez a gente... O que você acha? Incrível, maravilhoso. Vamos. Vamos pensar nisso. Vamos. Até quando você chegar aí, que é julho, né? Que você vai voltar, a gente pode pensar, a gente pode fazer algumas leituras a partir do texto escrito para essa versão mais do teatro, e quem sabe esse, pessoal, não seja o texto que a gente está esperando. Mas, Marcos, assim, ouvir você falar para mim também é motivo de muito aprendizado, porque eu sou tão admiradora sua, eu vejo desde muito cedo você é uma pessoa que, quando você quer alguma coisa, você vai atrás e não tem dificuldade, né? Você me disse que eu, em algum momento da sua vida, disse essa frase para você, mas você já tinha isso dentro de você, eu não fiz nada. Olha, para mim, eu queria te agradecer demais, porque é uma inspiração para os nossos alunos, né, Rose? Assim, você
está na altura dos 30 anos, teve uma passagem anterior de descobertas, de luta, de ir atrás. Isso é muito importante. Isso é inspirador para nós, porque muitas vezes o que a gente tem encontrado são pessoas apáticas, né? Vamos dizer assim, desnorteadas em relação à vida, um olho meio opaco. E você vem com seu jeito de ser mostrando que as coisas são possíveis. Então, eu me sinto muito orgulhosa de apresentar você para os meus alunos. E eu até escrevi um negócio para ti também aqui. Como a Rose falou, me toca profundamente você buscar essa ancestralidade. Na verdade, nós só estamos aqui porque houve antes alguém, uma ancestralidade, um avô, uma avó, um tataravô, uma tataravó, com conhecimentos tão importantes e que hoje não são valorizados. Hoje você tem uma vida louca. Se a gente buscasse essa tradição, os conhecimentos desses povos originários, com certeza a Terra não estaria como está. E as pessoas, e a saúde mental das pessoas não estaria tão problemática como agora. Parabéns por você ter, a partir de uma ideia de onde foi que vim, você resgatar todo um passado, uma história que é de todos nós, porque você falou uma palavra que é a palavra que os índios da nação Pitaguari, com a qual a gente tem trabalhado muito, falam o tempo todo. Eles dizem que nós somos parentes, que todos nós somos parentes. Então, olha como é isso, né? Se a gente pensar a ancestralidade africana, quando uma criança está na aldeia, todos são pais e são mães. Exatamente porque a experiência do cuidado é uma experiência coletiva. Então, todos nós somos realmente parentes. Então, eu queria lhe parabenizar por isso. Eu tenho umas palavrinhas para lhe dizer, mas antes eu queria lhe perguntar se você quer falar mais alguma coisa, ou se o grupo quer falar, se a gente já poderia ir se encaminhando para o final, como poderia ser. Então, se alguém tiver algum... acho que a Rênia perguntou aqui, né? Queria saber só Foi como a pergunta do Levi. Ele não pôde falar, ele colocou no grupo. Para trabalhar com a história oral, conseguir as entrevistas. Então, das entrevistas, eu gravei, né? Em tudo, eu dei para minha família, como todas as minhas férias aqui, eu vou para Fortaleza, no meio do ano, no final do ano. E aí teve eu falei para minha filha que escrever um livro, inicialmente era sobre eles, né? E aí eu falei, eu preciso entrevistar vocês para ter material. E aí fui para lá e fui lá para casa da minha tia e comecei a perguntar, né? Entrevistar, fazer esse processo de entrevista e gravei. Mas acabou que o livro era para ser sobre a história da minha filha, mas quem sabe o segundo aí, né? Tipo, o primeiro. Porque quando eu comecei a pensar sobre a minha família, eu pensei, não, mas tem o antes deles ainda, né? Que eu preciso contar o antes até chegar nele. Eu até falei para meus amigos que a minha ideia inicial era minha ideia inicial não, ainda é, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir. Que é fazer uma trilogia, que é do Brasil lá contando lá das origens. Aí, agora, né, tipo, depois desse primeiro, vim para a história dos meus avós, aí já contar um pouco de como era o sertão ciense no Brasil republicano, e depois o terceiro livro seria da vinda deles para Fortaleza e contar um pouco da história dos meus tios aqui em Fortaleza e tal, que a gente viveu, por exemplo, eu nasci em 1984, foi logo depois da ditadura, né, assim. Então, eu queria falar um pouco sobre a história de como eles viveram, como era viver no Pirambu, na comunidade do Pirambu, na época da ditadura militar, na época que o Brasil estava aquela coisa toda. Então, a ideia ainda é fazer uma trilogia, né? Contar todo esse percurso da minha família, desde lá da origem até a ida para Fortaleza. Mas foi bem legal. E aí, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria finalizar, né? Alguém teria mais alguma pergunta? Senão, eu queria falar algumas coisinhas aqui e encerrar.
Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém, então vamos... Eu faço isso com meus alunos, que eu faço a pergunta, aí fica aquele silêncio. Aí eu ainda falo assim para eles, ó, quem cala consente, então vamos em frente. Não, gente, primeiro, assim, queria agradecer demais a Liz e a todos vocês por estar aqui, tirando esse tempinho para ouvir um pouco da minha história. Como é difícil, né? Eu acho que o desafio, depois, não foi nem escrever o livro, o grande desafio para mim está sendo o pós. Porque eu escrevi uma história que, ao meu ver, é algo tão importante para a nossa cultura, para a nossa história, e seria tão legal se as pessoas, pelo menos o máximo de pessoas possíveis, pudessem ler, né? Mas, assim, é tão difícil num país, num mundo, né, que a gente vive hoje, tão conectado, mas ao mesmo tempo distante. Porque a gente já não para mais para ler, a gente já não para mais para procurar saber da nossa história, a gente simplesmente vai vivendo como um algoritmo, no automático, né? E o grande desafio para mim está sendo realmente momentos como esse, de ter pessoas dispostas a ouvir essa história, dispostas, sabe? E isso é muito bom, né? No começo eu criei uma expectativa tão grande que eu fiquei meio frustrado depois que, tipo, poxa, no dia que eu lancei o livro, meu Deus, eu vendi 5 livros. Detalhe, nem meus melhores amigos compraram. Tem melhor amigo meu que ainda não pegou o livro até hoje. Mas eu entendi que isso não é culpa de ninguém, é simplesmente o momento que a gente está vivendo. E aí eu lembro que numa conversa eu falei para minha amiga assim, olha, eu estou meio frustrado, mas eu vou lutar e aos poucos eu vou fazer as pessoas ouvirem minha história. Começo contando para um, conto para dois, onde me chamar eu vou contar essa história, né? Porque eu acho que é como eu falei, né? Não é algo que é sobre mim, é sobre nós, é importante, né? Eu acho que essa história chegue às pessoas. Então, queria muito agradecer por esse momento. E pedir também, né? Porque eu sou desse, eu peço mesmo. Então, se vocês puderem serem evangelizadores dessa história, evangelizador como? Tipo, a Mel falou que vai indicar, não sei para quem, gente, eu já fico tão feliz. E assim, de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai conseguindo levar essa história para o máximo de pessoas que a gente puder. Né? Mais uma vez, para que, Marco? Para você ficar famoso? Para não, não é sobre mim. Né? É sobre a história, é sobre nós. E assim, por isso que eu tenho lutado bastante, assim, em relação a isso e vou continuar lutando para levar essa história para o máximo de pessoas possível. Eu queria finalizar contando, eu estou dando vários spoilers, né? Mas é o poema final que fala um pouco exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da história chegar às pessoas e tal. Então, eu finalizo o livro assim, com esse poema. Ó. Com o tempo, seus filhos serão chamados de caboclo. Sua origem nem vão mais saber. Com sua história apagada, o que de dizer? Mas indígena é teimoso, sempre dá um jeito de sua história contar. Basta olhar para o povo do Ceará. A rezadeira, a rede, a tapioca, o remédio e o chá. Até nome de cidade faz do indígena lembrar. Eita, povo arretado é esse do Ceará. E eu finalizo com esse poema, gente. Muita gratidão. Então, e eu também gostaria que, nesse momento de agradecimento, inclusive pela presença de todos e todas, dizer umas coisinhas aqui para você, que eu escrevi. Marcos, um encontro transgeracional que nos lembra de cenário e emoções, nichos da nossa ancestralidade esquecida, tão presente, tão íntima, tão nossa, resgatando a língua, os costumes, escrevendo os cenários, de forma independente e tão nós, na raça, na garra, na nota, redescobrindo o gosto pelos desenhos, pelas tradições, pelo inaudível, a pesquisa, os olhos se abrindo, a vida que se descortina diante de si. Lá vai Marcos compartilhando. Marcos nos fala do poder da palavra, da força da ação, da vontade de viver, de socializar, o olhar. Marcos nos mostra que uma ação move o mundo. Marcos, pura inspiração, que nos ensina a profunda ação,
Ações movem o mundo, transformam realidades e emancipam o ser humano. Muito obrigada, viu, Marcos? Isso, coisa linda, muito, muito, muito obrigado. Manda esse texto para mim, por favor, pelo amor de Deus. Que coisa linda! No livro você vai fazer o prefácio, hein, Lisa? Olha, eu agradeço demais essa oportunidade. E eu mesmo estou falando sério. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa possibilidade do teatro. Uhum. Tá bom? No teatro, ele falando da questão da tecnologia, sabe-se lá se transformar numa animação, né? Num cinema de animação. Exatamente, porque não é contada de outra forma, bem atual, né? Isso que a Rosa está falando, a gente tem tido uma incursão nesse cinema de animação, pelo menos passando filmes lá no sítio para o pessoal conversar, né? E até uma provocação da Ciranda de Leitura nesse sentido, de fazer um filme de animação, um cinema de animação. Muito interessante. Não sei se você já andou por essa via, por esse caminho. Da animação. Pode ser outra alternativa, né? Eu também fiquei muito interessada, viu, Rose? Você falou, e a propósito eu lembrei, né? Na própria tese de doutorado do Marcos, como ela é importante, por exemplo, lá no serviço social, o pessoal tem estudado bastante essa questão das pessoas com algumas dificuldades, como a cegueira, por exemplo, né? E eu fiquei pensando nos alunos da UES, fiquei pensando no quanto que esse aluno da UES, esse ex-aluno da UES, pode dialogar com a gente, né? Em termos desse projeto que ele está escrevendo. Já, assim, em relação à acessibilidade, eu diria que hoje é a minha área de atuação, assim, de pesquisa, né? Não só para cego, mas eu já trabalhei com acessibilidade de modo geral e tenho pesquisado bastante sobre isso. Depois a gente podia marcar, Liz, assim, se precisar, pode contar comigo, se de repente para dar alguma oficina, alguma palestra sobre acessibilidade na internet, acessibilidade de computadores, também pode contar comigo. Nossa, que maravilha. Eu, particularmente, eu fiquei muito interessada no que você está estudando. É uma coisa muito importante, né? E eu fiquei pensando nos estudantes, a propósito do trabalho que Rose e eu desenvolvemos lá na praia, quanta coisa interessante a gente pode fazer junto. Porque o caminho é esse, da articulação, a gente se articular, se juntar, e aí assim a gente vai conseguindo transformar as realidades tão duras que a gente tem vivido. Bom, então acho que a gente pode finalizar o nosso encontro de hoje, agradecendo imensamente a sua presença, a presença também do Valdir, seu companheiro, que nos honra também com o amor, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. E aí nós teremos um próximo Biblionectar, a gente vai avisar a todos. Tiver mais. Quero participar. Tá bom? Um abraço. Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo. Até mais. Beijo. Obrigada, Marcos. Tchau. Boa noite aí, pessoal.